7. Rádio NSC, a rádio que fica com você. Viva Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da praia de Copacabana, que é carinhosamente chamada de Princesinha do Mar, uma das praias mais famosas do planeta. Eu fiz uma vez uma viagem ao Marrocos, numa cidade chamada Casablanca, que muita gente pensa que é a capital do Marrocos. Não, a capital do Marrocos é Riad, mas Casablanca é a cidade mais famosa. E lá tem uma praia de Copacabana também, em homenagem à nossa. Hoje, sábado 16 de novembro de 2024, como de hábito, nosso programa vespertino, sempre nesse final de semana. A gente sempre agradece, inclusive, os convidados e convidadas, porque realmente sábado é normalmente um dia de descanso, né? Sobretudo o pessoal que trabalha 5x2, né? O pessoal que trabalha 5x1, 6x1, né? Normalmente não tem essa oportunidade de ter uma folga sábado. Então as pessoas, mesmo assim, trabalhando a semana toda, virem aqui prestigiar o programa e participar e contribuir com as informações importantes que a gente traz aqui. A gente tem sempre que agradecer muito, reverenciar. Antes de eu apresentar a convidada, eu queria só fazer um comentário rápido sobre uma sessão na Câmara de Deputados, dos deputados, que ocorreu agora no dia 13, em Brasília, e foi uma sessão sobre os impactos econômicos da não liberação dos cigarros eletrônicos no Brasil, coisa que a Anvisa proíbe há mais de 15 anos. Então eu só queria fazer um comentário. O deputado Heitor Chu, lá do Rio Grande do Sul, que foi quem presidiu a audiência, e claramente ele tende a tentar liberar os cigarros eletrônicos. E eu queria aproveitar essa bancada aqui, essa oportunidade, para dizer que nós, meu grupo, minha ONG e todos os meus parceiros de luta somos totalmente contra a liberação dos cigarros eletrônicos, quer dizer, de todos os dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, apoiando clara e firmemente a decisão da Anvisa, que é baseado em duas RDCs, duas resoluções de 2009 e 2024, em que é proibida a importação, a venda, a propaganda, transporte e a distribuição de qualquer DEF no país. Mas dito isso, vamos aqui apresentar a convidada e o nosso tema. Pela primeira vez, a gente está trazendo para o programa uma médica veterinária. E não apenas ela é médica veterinária, como é minha amiga e como é a médica do Capitão Milagres. O Capitão Milagres é um dos... as pessoas acham, ele lembra muito um cachorro, né? Tem gente que olha e diz, olha que cachorro lindo. E eu hoje em dia nem digo mais que ele não é um cachorro, ele é um ser. E esse ser, que eu chamo de neto, né? Ele é meu neto e ele é um dos seres mais conhecidos no bairro do Leblon. A gente anda mais ou menos uns 6 km por dia, em 2 vezes, dividido por 2, né? E ele, então, é muito conhecido em todos, nós somos boêmios, os dois, com muitas restrições que a nossa convidada aqui impõe. Então eu só dou ovo cozido para ele. É a única coisa que ele come tirando a ração. Inclusive isso nós vamos conversar sobre isso, como alimentar um pet, né? Então a Carolina Pastoriza é a nossa convidada, médica veterinária, clínica e cirurgiã, pós-graduada em endocrinologia e metabologia, o metabolismo, né?
Metabologia. São mais metabologia, endocrinologia, são 2 trava-línguas. E ela já tem uma experiência bastante grande, já trabalhou em várias clínicas veterinárias e é a nossa médica de confiança, de quem o capitão gosta muito. Na edição do programa, na reedição, porque esse programa está passando ao vivo, e depois a gente reedita, e na reedição eu vou botar umas fotos suas com ele. Legal. Capitão é um cachorro imenso, né? E então ele chega às vezes a bater a altura quando ele está em pé, né? Tem fotos assim muito interessantes de vocês dois. Mas Carolina Pastoriza, nós normalmente, quando começa o programa, a gente faz um bate-papo extra, tema principal, que é sobre a formação da pessoa, né? Por que a convidada ou o convidado escolheu fazer o que faz, né? E então, eu queria entender um pouquinho como é que alguém lá atrás escolhe ser veterinário, né? Que você já tinha isso de criança, você já gostava de operar bichinho, como é que... Fala um pouquinho de você e primeiro te agradecer a presença, um prazer ter você aqui, estou muito satisfeito de ter tido essa ideia de chamar. Fala um pouquinho do teu início lá na profissão. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, Alexandre, e dizer que eu não estou habituada a fazer esse tipo de programa, então... Esse é o primeiro de uma série. Qualquer intercorrência, já peço desculpas. Eu sou médica veterinária de vocação, costumo dizer. Sou médica veterinária do Capita, do Capitão, desde bebezinho. Ele hoje tem 7 anos. Isso. Ele é praticamente um potro, para quem não conhece. Ele em pé bate a minha altura e eu tenho 1,55. Bom, falando um pouco sobre a medicina veterinária, para mim é um assunto bem emocionante. Eu gosto muito do que eu faço e eu acho que eu deixo transparecer, as pessoas percebem. Certamente. E como que um médico veterinário, ele decide por ser veterinário, né? Uhum. Quando eu fazia faculdade e assim que eu me formei, muitas pessoas chegavam até a mim e diziam assim: nossa, eu sempre quis ser veterinária, mas eu fiz engenharia. Eu sempre quis ser veterinária, mas eu fiz uma outra coisa. Sim. Enfim. O princípio para você pensar em fazer uma faculdade de medicina veterinária é você gostar de bicho. Uhum. Se você não gosta de bicho, você nem tenta. Nem tenta. Porque é princípio básico. E eu, desde criança, né? Seja pegando um passarinho para levar para casa para cuidar, um gato de rua, um cachorro de rua. Eu cresci no subúrbio, né? No bairro de Turiaçu, ao lado de Madureira. E lá, infelizmente, a gente ainda tem uma população de rua muito grande. Isso, população animal, né? Uma população animal de rua. Eu trabalho uma vez por semana no município de Duque de Caxias, bairros afastados do centro, e é impressionante. Até cavalo no meio do canteiro, você vê cavalo solto. Exato. E assim, infelizmente, eles não recebem os mesmos cuidados de bairros, né, da Zona Sul, enfim. E eu, desde criança, sempre gostei muito de animais, né? A minha avó, inclusive, achava que eu podia ser uma reencarnação do avô dela desde criança. Então, assim, ela sempre me apoiou muito. Eu via um animal doente, eu levava para casa, eu cuidava. Às vezes, contra a vontade da minha mãe, eu e minha avó escondíamos na garagem da casa dela, eu com 7, 8 anos. E fui crescendo assim. Você não morava com a sua avó? Eu morava minha mãe, minha avó e eu. Então, assim, a mãe da minha mãe... Quer dizer, a garagem é a garagem da família. É a garagem da família. Então, assim, o pessoal na rua começou a me chamar de Luísa Mel. Minha mãe achava que eu tava... Eu conheci Luísa Mel. Ela achava que eu tava passando um pouco do limite, mas enfim, deu tudo certo. Hoje eu continuo... Não te mandaram numa psicóloga? Não, pois é. Minha mãe na época pensou... Mas eu corri atrás dos animais. Quem me conhece, minha família deve estar escutando. Eu colocava comprimido se um animal tinha uma bicheira, uma miase, colocava com comprimido para tratar dentro de uma salsicha e saía correndo pelas ruas com a salsicha atrás do cachorro. Então, assim, as pessoas no meu bairro já até me conheciam por isso. Tô falando de criança, adolescência e até depois de formada. A menininha maluca lá da casa tal. Exatamente. Tinha as crianças que gostavam de brincar de pique-pega, eu gostava de brincar de correr atrás de gato, de cachorro, enfim.
Então, assim, eu acho que para você ser médico veterinário, você tem que ter uma vocação, assim como muitas profissões, Sim. né? Sim. Parece Eu conheço colegas médicos que não gostam de gente. Né? Exato, Mas, parece até uma coisa errada o que eu estou dizendo, mas dentro da universidade você já percebia quem não tinha carinho com animais, né? Quem não tinha paciência com animais. Se você não tem isso, não adianta você terminar. Tem pessoas, tem colegas meus que falam assim, eu não gosto de gente. Bom, infelizmente nós temos duas coisas distintas. Nós temos, no meu caso, que sou clínica, né? Nós temos o nosso paciente e sim, a gente tem que lidar com o tutor. Então você tem que gostar de bicho e no mínimo tolerar a pessoa. Enfim. Mas tem gente isso. que atende o animal, mas não gosta do dono. Não gosta do dono, exatamente. Tem muitos amigos meus que não gostam de clinicar porque não gostam do contato com o tutor. E hoje em dia isso não tem como não acontecer. Não tem, né? A gente está aqui no sábado, a gente está entre feriado e eu tenho meu WhatsApp com algumas mensagens para responder porque o contato hoje em dia é muito maior do que era antigamente. Sim. Aliás, você deu o nome do programa, a gente sempre pede para o convidado, né, a convidada, darem o nome do programa, que é meio norte, né? Como é que a pessoa pensa para a gente desenvolver o programa. E você disse, o nome é Medicina Veterinária... de família. Medicina Veterinária de Família, o que mudou nos últimos 30 anos, né? Então, mas antes de você explicar por que a sugestão do título, só conclua aí a tua decisão. Então, você já gostava de animal e chegou um momento que você tinha que optar o que você vai fazer, né, no vestibular. Naquela época não tinha Enem, na sua época? Na minha época não tinha Enem. Tinha que escolher uma carreira logo de cara, né? Tinha que escolher uma carreira logo de cara. Eu sou formada pela Universidade Estácio de Sá. Eu cheguei a passar para rural, mas na época, enfim, eu não quis, né, ir para lá. Quis ficar debaixo da barra da saia da minha mãe, a verdade é essa. Não, e você desprezou, fez a opção de uma escola pública para uma escola privada, né? Exatamente. Teve despesa nisso. Né? Exato, mas na época a Estácio de Sá, ela estava com uma nota muito boa, eu pesquisei, era a mesma nota que a UF em Medicina Veterinária, e só tinham 2 faculdades particulares naquela época. Para quem não é do Rio, UF é a Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói. Isso. Que inclusive meu marido se formou lá. Que também é veterinário. Que também é veterinário. Mas só que na época a despesa de me manter lá e de pagar a mensalidade era bem parecido. Então... Porque a rural você mora lá, né? Tem que morar lá, você tem que ter a despesa com aluguel, com alimentação, quando não é dentro da universidade, enfim. E aí, na época, eu cheguei até a prestar, eu só queria veterinária, mas como, né, você tem que, uma certa idade, você tem que fazer um vestibular, eu, inclusive, me inscrevi para biomedicina, passei, não quis ir. Falei, não quero ser veterinária. Meu pai é militar, é uma pessoa muito rígida, muito séria. Sim. Na época ficou sem falar comigo alguns tempos. Por que você não fez biomedicina? Porque não, exatamente, porque eu optei fazer veterinária, eu optei fazer o que eu queria e eu agradeço muito por hoje trabalhar com o que eu escolhi estudar, porque eu tenho amigos que não exercem a profissão, então para mim é um privilégio. Quantos anos são de escola? São 5 anos de graduação. E a pessoa fez os 5 anos e optou por não exercer depois? Sim, até assim. por campo de trabalho, por remuneração, né? Hoje em dia a gente está enfrentando uma onda de medicina veterinária. Hoje em dia a gente tem várias faculdades de medicina veterinária e o que não tinha antigamente. Sim. É como se estivesse na moda. Isso tudo bem, ok, mas acaba que o mercado fica um pouco cheio, com excesso de profissionais e o final a gente já sabe, né? Então eu tenho muitos amigos que não exercem a profissão, se formaram comigo. É uma faculdade extremamente difícil. De 60 alunos que entraram comigo, 9 se formaram, né? 9? Para quem não sabe, a medicina veterinária, né? Lógico. 9 é 15% Exatamente. Só.
E quem não sabe, a medicina veterinária, ela é uma faculdade que ela aborda muitos assuntos. Então, por exemplo, para a gente fazer farmacologia, a gente estuda a farmacologia humana e depois a aplicada para a veterinária, né? A gente, no anatômico, eu lembro que a gente tinha esqueleto de boi, de cavalo, um de baleia pendurado no teto. Nós levávamos... Um esqueleto inteiro da baleia? Um esqueleto inteiro de baleia. Nós levávamos caixa de ossos para estudar a anatomia das diversas espécies, porque a gente tem que se formar generalista. Enfim, é uma faculdade bem puxada, não é fácil, mas que vale a pena para quem quer, para quem tem a vocação. Exatamente. Valeu o esforço. Valeu o esforço. E assim, são 5 anos de graduação, 1 ano de residência na veterinária é opcional. E aí eu fiz mais 2 anos de pós-graduação em clínica médica e cirúrgica e mais 2 anos de endocrinologia e metabologia de cães e gatos. A gente tem que se especializar, né? Para você ter um diferencial. O que você acha? Que eu tenho uma amiga, foi minha colega de SAMU, que a filha é veterinária, mas a opção da filha foi cavalo. Aí, enfim, eu acho que ela não dá nenhuma bola, assim, não dá bola no sentido de não se dedica a, por exemplo, tratar cães e gatos, e o negócio dela é cavalo, né? Então ela já trabalha às vezes para aras, trabalha para hípica, né? Para esses cavalos que montam, que saltam, pulam obstáculos e às vezes se machucam, opera cavalo. O que você acha que faz essa dentro da vocação? Quero tratar de bicho, mas um vai para boi e quer inseminação artificial e tal, e do touro, e pega aquele esperma do touro, e o outro porque é coisa urbana e coisa rural? Como é que é? Na verdade, é que dentro da universidade a gente aborda temas dentro das matérias das diversas espécies, né? Então a gente tem semiologia de grande porte, tem semiologia de pequeno porte, a gente tem uma matéria higiene. Então, assim, dentro dos assuntos abordados, a pessoa vai vendo o que ela gosta mais. Entendi. E também tem o contato, né? Lógico, salvo as exceções. Eu tenho um amigo que é o Vinícius, ele morava na Tijuca, não tinha muito contato com bovino e hoje em dia ele é um dos veterinários campeões de produção de leite no interior do Rio de Janeiro. Olha. Então, assim, existe sim o contato, mas também se você tiver aptidão, gostar e se interessar, se esforçar por aquilo, você consegue. E durante a faculdade você tem oportunidade de conhecer todos esses lados. Eu sempre fui muito rata de universidade, eu fui monitora de algumas matérias, eu ia a visitas técnicas não só da minha turma, mas eu ia em visitas técnicas de outras turmas. Então, até fazenda de carpa eu fui conhecer pela faculdade. Fazenda de carpa. Carpa é um peixe e chama-se de fazenda, né? Exatamente, uma criação de carpas. Aí a gente aborda temas como técnicas de produção, né? Porque o veterinário ele tem diversas áreas para atuação, não só clínica, mas a gente tem também higiene, inspeção, clínica que eu digo de pequenos animais, que a gente fala de cão e gato, clínica de grandes animais, normalmente boi, caprino, equino, e tem produção. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas nos supermercados eles têm veterinários para fiscalizar como os alimentos de origem animal estão sendo conservados e tem os veterinários que fiscalizam isso, né? Nessas empresas que produzem, por exemplo, o macarrão. A Secretaria de Saúde tem um departamento que é voltado para isso. Com certeza. Eu tenho amigos que trabalham... Tem um campo também de trabalho. Sim, né? Eu tenho amigos que trabalham no campo de inspeção. E é um campo com uma remuneração muito boa, né? Concurso, enfim. Ele vê supermercados e açougues também, vê açougue, vê... Aviários. Aviários, dependendo da inspeção, inspeciona clínicas também, né? Por exemplo, eu não vou citar nomes de empresas aqui, mas essas empresas que fazem biscoito, que fazem macarrão, que lidam, por exemplo, com ovos e leite, elas têm veterinários responsáveis também. exatamente, dentro das fábricas, né? Então,
é uma profissão que tem um leque muito grande. Agora, resta você, dentro da faculdade, entender o que você gosta e daí você... eu estou me lembrando, isso é parecido com o que acontece com os nutricionistas também, né? Porque você tem a nutrição clínica, que é o indivíduo que trabalha no consultório, ou para emagrecimento, ou para diabetes e tal, trabalha junto com o endocrinologista, mas você também tem nutricionistas de aqueles grandes restaurantes de empresa, né, com, sei lá, 200 refeições por dia, aí tem ali a nutrição, né? Hospitais, e também a coisa dos restaurantes também, né, fiscalização de restaurantes. É interessante, o leque é bem grande mesmo, né? A medicina como um todo, a saúde, melhor dizendo, como um todo, ela abrange tanta coisa, né? Tem veterinários no núcleo de apoio à família, que eu conversei com você hoje em dia, desde 2014, tem veterinários. E voltando à sua pergunta, o que você acha do campo de veterinária para equinos? Eu acho um excelente campo. O meu melhor amigo da faculdade, ele se chama Elmo Correia. Ele começou a faculdade depois de 70, ele era pediatra humano, aposentado. Depois de 70 anos? E ele sempre quis fazer veterinária. Que legal isso. Ele fez veterinária depois de se aposentar e ele trabalha com equinos, hoje em dia é muito feliz. Então, assim, aqui no Rio, no meio urbano, é um campo mais fechado. Agora, no interior, é óbvio que o campo é melhor. Muito aberto. Cheio de sítio, fazenda. Exatamente. Não só no Rio, mas nos outros estados. Né? O Rio até tem menos tradição disso. São Paulo, Minas. Centro-Sul, o Centro-Oeste, né? O próprio Sul, né? Os Pampas. Isso, dependendo da espécie de boi, a gente né, dentro das matérias, nós temos que aprender as raças de boi, a aptidão de cada raça, se é leiteira, se é para corte, né? A gente tem uma matéria que se chama TPOA, Técnicas de Produção de Mel, Aves e Ovos. Como que a gente Mel, aves e ovos? São três coisas diferentes. Aves e ovos estão juntos, mas mel? A gente precisa aprender tudo isso. E aí, depois de passar isso, que para mim, eu passei estudando porque eu tinha que passar... Aí vem a parte de semiologia, de clínica, de anatomia patológica, que foi a parte que eu mais gostei, que eu entrei na faculdade por isso e que eu acho que a grande maioria entra numa faculdade de medicina veterinária por isso. Mas aí você, então, na sua opção, você acabou se definindo como mais voltada para cães e gatos. Isso. Que outros animaizinhos a gente pode ter em casa? Pode ter, não. Existem nas casas das pessoas. Eu fiquei pensando já de cara nos passarinhos, né? Que hoje é meio discutível, né? Chega a considerar politicamente incorreto, né? Você manter pássaros numa gaiola. Mas às vezes eu lá em Caxias tem um aviário que eles ainda vendem galinhas vivas, né? Para corte domiciliar. Mas tinha lá umas gaiolas de periquitos também, provavelmente à venda. Aí eu fiquei pensando, esses periquitos já nasceram na gaiola, né? Exato. Não tem como serem soltos. Se eles forem para sua casa na gaiola, tudo bem que você está fazendo algo que não deveria, mas... Eles precisam de uma gaiola, né? Eles precisam de um lar. É legal, mas eles também não têm condições de sobreviverem sozinhos no meio ambiente. Isso. Foram nascidos e criados numa gaiola. É ilegal sim, mas você não tem como soltar um animal para morrer na rua. Que outros animais assim as pessoas costumam ter em casa? Outra coisa que eu pensei, tirando os passarinhos na gaiola, são os pequenos aquários, né? Domiciliares. O que você acha das coisas de aquário? Então, eu recentemente me lancei nessa aventura, né? O quê? Aquarismo, né? Aquarismo. Inclusive o meu marido que cuida muito mais porque ele entende mais e tem mais tempo. Mas existem veterinários que fazem a parte de clínica de silvestres. E isso engloba os peixes, aves, répteis. E também tem coelhos, que tem muitas pessoas que têm, roedores, porquinhos da Índia. Existe uma área da medicina veterinária própria para tratar desses bichos e, assim, as doses, as medicações são completamente diferentes. Eu, por exemplo, no outro dia,
No outro dia, tive que levar meu jabuti a um veterinário de Silvestre. Você tem jabuti? Eu tenho um jabuti adotado. Ele foi adotado porque ele é deficiente. O rato roeu as patas dele. Ai, meu Deus. E ele foi abandonado na clínica. Uhum. E eu surgi com ele em casa. Não aguentei, levei pra Isso casa. recente. É. Não era mais aquela criança do bairro lá que correu. Não, isso é recente. E aí ele tava constipado com um caroço de pepino. Caroço de pepino? Aí eu levei no veterinário. Não, mas o jabuti é pequenininho, então. Ele é, na verdade, atrofiado. Porque ele parece que foi tratado antes de ser adotado dentro de uma caixa de sapato, não recebia alimentação adequada, meu Deus. luz de sol. Então, ele é atrofiado. Mas eu levei no veterinário de Silvestre, porque cada um tem a sua área, né? E as doses são muito diferentes, as coisas são muito diferentes. Você imagina, um pediatra não gosta de tratar um adulto. E um adulto também, médico de adultos não gosta de tratar uma criança. E eu atendo um chihuahua de 600 gramas e atendo o Zac, que é o meu paciente, acho que mais pesado, de 88 quilos. Qual raça? Canicorso. Canicorso, 88 quilos. 88 e a gente quilos. Achando o capitão pesado com grande. 36, 37. E o engraçado é que eu atendo ele desde bebê e o Canicorso é uma raça agressiva. E ele chega na clínica, ele fica... Aí eu falo assim, Zac, sou eu, hein, Zac? Sou eu. Aí ele fica arregalando o olho, porque a gente precisa... São 3 homens para colocar em cima da mesa. Eu preciso coletar sangue dele, ele precisa me deixar olhar ele. Você precisa enfiar uma agulha nele. Exatamente. Né? Eu fico assim, sou eu, hein, Zac? E ele meio que me respeita porque ele me conhece desde bebê. Desde bebê. Né? Quando você puder, entre hoje e amanhã... Porque a reedição do programa, esse programa está passando ao vivo no YouTube, no nosso canal, mas ele está passando numa pasta que tem lá chamada Ao Vivo. Para eu depois colocar no meu canal, eu preciso baixar. Aí eu vou baixar amanhã, que é quando o YouTube permite, mais ou menos 24 horas. E aí eu baixo, e aí eu queria que você me mandasse a foto desse Zac. A cabeça dele é maior que a minha. Nesse momento que a gente está conversando, eu vou colocar a foto do Zac. A cabeça dele é... Canicorso. Canicorso. Para quem já viu Harry Potter, eu sou grande fã. É o fofo do Hagrid, é um cachorro enorme. Mas eu mando a foto, sim. Manda a foto. Com certeza. Aí a gente coloca na hora do programa, nesse momento do programa. Então você falou que tem gente também que tem calopsita, não é isso? Calopsita é o que exatamente? Psitacídeo. É um psitacídeo. Isso, é parecido com a agaporni. Na verdade, são aves com uma inteligência superior. A gente tem alguns estudos que mostram que eles têm uma inteligência de uma criança de aproximadamente 3 anos. Não brinca. E a arara tem uma inteligência de uma criança aproximadamente de 5 anos. São aves extremamente inteligentes. Aquelas arara azul. Isso. Né? E por isso que a calopsita ela precisa de interação. Quando você não consegue interagir com a calopsita, ela entra em depressão e pode ir até a óbito, né? E papagaio também? Papagaio também. Uma história interessante do papagaio é que ele é um animal de único companheiro, né? Então, eles vivem... Um papagaio pode chegar a 60 anos de idade e eles... 60 anos? Isso, dependendo do trato, sim. E eles são animais de único companheiro. Perder o companheiro da vida, eles não escolhem outro. Companheiro ave? É. Mas quando ele vive sozinho com a pessoa? Não, aí quando vive sozinho com uma pessoa... E a pessoa morre? Aí não é a mesma interação que eu digo de macho e fêmea. Sim. Mas é óbvio que sente falta do tutor. Eles escolhem uma pessoa, assim como os cães, os gatos. Porque eu tive um papagaio está na minha memória afetiva, né, Geraldo? Eu morava na minha infância, ali no Leblon. Eu morava no 2º andar e tinha uma senhora, Dona Latita. Me lembro dela até hoje, tem 60 anos. Ela tinha um papagaio e de vez em quando eu ia visitar a Dona Latita, porque ela morava sozinha, né? E eu ficava lá conversando com ela. Eu sempre gostei de conversar com o velho, né? Eu sempre acho muito legal. E eu ia lá sozinho ficar com ela, criança. E ele pegou meu nome, o papagaio, né? E aí ela falava, fulano tá aqui e tal. Ele pegou meu nome e às vezes eu ficava lá no 2º andar
ouvindo ele me chamar. Ele me chamar pelo nome no quinto. Tem papagaio impressionante. Que chama pelo nome. A gente tem algumas histórias engraçadas. Eu já trabalhei numa clínica que tinha atendimento silvestre também. Tem papagaio que xinga. Xinga. Então, tem papagaio que... Quer dizer, alguém ensinou ele a xingar. Alguém ensinou, né? Mas e xinga no momento certo. Você vê tamanha inteligência. Mas eles são muito inteligentes. Eles são. E assim... tem crescido muito essa área. Hoje em dia a gente tem aqui no Rio clínicas só de animais silvestres, né? Que oferecem inclusive estadia quando o tutor viaja, internação, atendimento 24 horas, né? Eu trabalho também com endocrinologia e eu atendo pacientes diabéticos. E certa vez me chamaram para atender um papagaio diabético e fiquei sabendo que tanto papagaio quanto furões ficam muito diabéticos. E eu falei que não, que eu agradecia, mas eu não tenho conhecimento para. Mas apesar de ser médica endocrinologista, eu não tenho conhecimento para aplicação em animais silvestres. Sim. Então, assim, prefiro não. Então, tem colegas seus que optam por esse caminho aí. Ou fazem as duas coisas, enfim. Mas fazem essa pós-graduação em animal silvestre. Você falou em répteis. Que répteis as pessoas têm em casa, assim, como pet? Então, iguanas, cobras, lagartos. Cobras? Tem gente que tem cobra em casa? Sim. Cobra não venenosa? Não, acho que eles costumam muito ter a core snake, que é uma cobra pequena. Lógico que tem pessoas que têm, né, cobras maiores, mas as que têm criação, as que mais são criadas a domicílio são essas que se chamam core snake. E ficam pequenas, elas vêm filhotes, elas se acostumam, não são venenosas, não são de estrangulamento, são pets, né? Mas que envolvem cuidados, como alimentação de cobra, que não é uma coisa simples, enfim. E jabutis, tartarugas, dependendo. A gente está falando aqui de pessoas que moram em casas e apartamentos, mas a gente tem que lembrar que existem pessoas, eu atendo, né? Eu tenho uma cliente que eu vou a cada 6 meses em Ilha Grande atender os animais dela. Ilha Grande? Então, assim, tem pessoas que moram em chácaras, em sítios, né? Eu tinha um cliente que tinha um lago de carpas, né? Então, eu tô falando... A gente pensa muito, nossa, Carol, como é que vão ter em apartamentos, né? Sim, eu acho mais difícil ter em apartamentos, mas existem pessoas que com diversos tipos de habitações, de moradia, que têm diversos tipos de animais, né? Eu já tive contato, assim, com pessoas realmente, como você mencionou, que tinha um coelho. Né? Coelho em casa. O coelho, o negócio do coelho é que você precisa castrar. Ou então ter só o macho ou a fêmea, mas de toda forma é indicativo castração, porque eles se reproduzem muito. Muito, e eles têm o hábito de... O que você chama de muito? Mais de 30 a cada 3 meses. Mais de 30 coelhinhos? E eles têm o hábito de comer os filhotes. Não brinca. Então, assim... Assim que nasce? Não é uma espécie que eu atendo, mas eu tenho conhecimento das minhas aulas, de já ter trabalhado com alguns amigos que são dessa área. Mas, sim, eles comem, os filhotes nascem e as crianças ficam desesperadas. Claro. Já aconteceu, né? Então, assim, se você quer ter um coelho, procure, né, um veterinário especialista para você... entender, compreender como você pode ter de maneira legal e como tratar desse animal, né? Por exemplo, eu trabalhei numa clínica ali próximo ao Jardim Oceânico e certa vez eu estava de plantão, chegou um bezerro em agonia respiratória. Na Barra da Tijuca? Na Barra não, Olegário Maciel. Um bezerro em agonia respiratória, né? Com a língua cianótica. Um mini bezerro. Um mini bezerro. E a família tinha... Não era um cachorro grande, não, que você está apelidando de bezerro. Não, era um mini bezerro com compartimentos estomacais e, assim, com a língua cianótica e
na legislação, se você tem uma clínica que oferece atendimento em até 1 quilômetro, você não é obrigada a atender uma emergência. Só que naquele momento eu não tinha como dizer assim, vai para outra clínica, por 2 motivos. Ele não ia aguentar e não tinha nenhuma clínica especializada em grande porte, apesar de ser da Tijuca. Exatamente. Então, assim, liguei para um amigo meu que é da área de grandes, ele foi me ensinando como, né, diminuir o gás do rumen que estava comprimindo, enfim. O que era o problema, então? O problema foi erro de manejo. A família adquiriu um animal, não sabia como tratar, deu um alimento errado. Deu o que, por exemplo? Vitamina de farinha láctea. E esse alimento dentro do rumen, que é um dos compartimentos estomacais do bovino, ele inchou o rumen, isso é uma coisa que acontece com frequência, né, nos bovinos, e ele não conseguia respirar, ele não conseguia expandir a caixa torácica. E aí eu tive que numa clínica de pequenos animais, eu tive que descomprimir esse rumen e acessar uma jugular de um mini bezerro, uma coisa que eu não estou habituada a fazer, mas que eu fiz para salvar, e graças a Deus consegui salvar, e depois pedi para buscar um professor meu na universidade. E esse bezerro morava onde? Num condomínio de casas. Num condomínio? De casas. Morava dentro de uma casa, então? Exato. Dentro de uma casa. Por isso que eu gosto de dizer, se você quer adquirir um animal, seja ele qual for, você precisa procurar um especialista para você entender como o animal é, como tratar, como alimentar, quais são as necessidades desse animal antes de você comprar. Porque hoje em dia a gente vive no momento que a criança quer, o pai dá. E não é assim, porque é uma vida, né? É um ser vivo. Eu gosto muito de falar sobre isso. A minha amiga que eu mencionei antes, minha colega do SAMU, que é mãe de uma veterinária que gosta de cavalo, um dia o SAMU, você fica nas cabines, né, regulando, mandando ambulância, né, questionando o caso, e a gente fica, às vezes, ficam os dois assim, sem ter chamado, e a gente fica conversando. E um dia ela me falou uma coisa que eu desconhecia, que às vezes os cavalos que a filha dela cuida, comiam, e de repente davam um nó nas tripas, vamos chamar assim, né? E ela me disse que cavalos e cachorros não têm limite para comer. Se tiver comida, eles vão comendo sem parar. É isso mesmo? Sim, existem cães e cães, né? Mas principalmente quando o animal é filhote, o cão, na verdade, eu estou falando do cão agora. Ele não tem senso de fome. Então, é comum que a gente observe... De fome ou de saciedade? De saciedade, desculpa. É comum a gente observar um filhote de cão comendo até fazer dilatação gástrica, e aí o que ele faz é vomitar a comida, né? Então, Carol, você fica controlando comida de filhote? Que coisa chata. Não é chato, é porque tem tutor que não tem noção do máximo que o filhote pode comer. Pode comer. E acaba dando mais, e isso leva a um vômito. Se for corriqueiro, você pode sim fazer uma gastrite, uma esofagite, enfim. Eu quero evitar uma série de problemas no início da idade. E o equino também. O equino também, muitas vezes a gente não, porque eu não sou veterinária de equinos, mas eu aprendi na faculdade, eu sei que isso acontece. A gente precisa passar sonda nasogástrica para fazer esvaziamento gástrico, porque eles ficam com o estômago muito dilatado e eles não conseguem colocar para fora, a gente acaba tendo... Aí não vomitam. A gente acaba tendo que auxiliar com uma sonda nasogástrica, né? Que é uma borracha. É uma borracha de jardim, a sonda do equino. Mas sim, acontece sim. Na faculdade que eu estudei, a gente tinha um projeto muito interessante, e como eu nunca tive muito contato com animais de porte grande, não era a minha, como eu posso dizer, a minha realidade. Quando abriu esse projeto, que era um projeto carroceiro, o nome do projeto era Projeto Carroceiro, e eu achei muito interessante que a direção da faculdade fez, que nós tratávamos os equinos dos carroceiros na época que ainda era permitido, né? A gente está falando de uns 15 anos atrás. E o que me chamava muito a atenção é os professores, antes dos carroceiros entrarem, falarem pra gente que a gente não podia tecer nenhum tipo de comentário para que a gente pudesse tratar dos cavalos e esses carroceiros voltarem com os cavalos. Então, às vezes, chegava cavalo com feridas muito grandes, com laminite em pata, com
ferradura colocada errada, machucando a lâmina do cavalo, com feridas de abronemose, que é um tipo de mosca com umas feridas gigantescas, e a gente não podia brigar com eles. Porque a nossa intenção, você imagina, cavalos de carroceiros. A nossa intenção era cuidar para que eles voltassem, né? E achei muito interessante. E o serviço era totalmente gratuito, claro, né? Mas... Olha, mas vem cá. Doutor, deixa eu só falar. Fala, Geraldo. Eu botei a foto de uma pessoa ali na TV para saber se a doutora atende de vez em quando esses animais. Não, assim. não, mas eu já uma iguana. Mas eu já trabalhei numa clínica que eu tinha que conter. Eu posso mandar a minha foto com uma iguana para vocês. Segurando uma iguana. E é muito difícil porque elas dão rabada. Elas machucam com o rabo. Não, não mordem. Não, elas tentam morder, mas a gente faz a contenção e elas não rabada. Você tem que ter mais cuidado com o rabo. É toda uma série de cuidados que você tem que imaginar com que espécie você está lidando. Por exemplo, na cobra. Você não pode pegar a cobra de qualquer jeito. A cobra, ela tem uma parte, se eu não me engano, é o 2º terço da cobra, que ficam os pulmões. Então, se você pegar ela ali, você vai comprimir os pulmões. O jabuti, ele nunca pode ficar de barriga para cima, porque os pulmões ficam por cima do casco. Então, você tem o peso dos órgãos comprimindo os pulmões. Então, assim, é muito diferente. Por isso que eu tô querendo aqui explicar por que tem um veterinário para cada. São muitas espécies e muitas diferenças entre as espécies. E é uma coisa que é séria, né? Porque você tá lidando com uma vida. E é uma vida... Quando a gente pensa no iguana assim, a gente faz uma correlação com um brinquedo, mas não é um brinquedo. Não, né? Muito pelo contrário. É um ser vivo. Uma curiosidade que eu queria contar, que eu descobri, falei isso com a minha mãe na época. Minha mãe, Carol... Quando você trabalha numa clínica, você é responsável pelos atendimentos, pela higiene da clínica, por tudo, né? É um consultório. E certa vez tinha uma cobra internada. Não era eu que estava atendendo, mas eu vi um giz dentro do canil da cobra. Não, na verdade, é um aquário que é transparente, né? A cobra, a maioria das cobras defecam. As fezes parecem um giz de quadro negro. Eram as fezes da cobra e eu não sabia. Você ia saber? Não. Pois é. E aí são fatos interessantes. Mas essa semana acho que foi quarta-feira, eu fui fazer uma palestra sobre tabagismo num programa lá de qualidade de um instituto chamado Instituto Vital Brasil, Sim. em Niterói. E uma das coisas que esse instituto produz são vacinas, né, medicações para pessoas que são picadas, soros antiofídicos, né? Isso. E aí ele me levou antes da palestra, um menino lá chamado Marcelo, que é da casa, ele me levou para conhecer, mas por fora as coisas. Aqui é um serpentário. Aí eu falei, serpentário? Eu não sabia o que o Instituto produzia. Mas vocês têm serpente aí dentro? Por que vocês têm serpente? Nós temos serpente e nós temos também uma outra fazenda que não sei, esqueci o nome do lugar, que é onde tem os cavalos. Então, os cavalos são inoculados com o veneno da serpente, produzem uma quantidade absurda de não sei exatamente como é que é isso. E eu falei, mas o cavalo não morre com veneno da serpente? Não, o cavalo é tão grande, tão forte, que aquilo ali só faz um abscessozinho no local onde você... E ele produz o soro. E ele produz o soro, né? Aqui no Rio tem muito ainda acidente com Sim, eu trabalho ali... Aliás, o que eu aconselho é, se você tem um animal e se você tem o hábito de viajar com o seu pet, seja ele qual for, né? Saiba onde tem clínicas que tenham o soro antiofídico. Eu trabalho num bairro, eu sei qual é a clínica que tem, mas eu digo que é minoria, são só os hospitais de maior porte. Então eu sei onde tem, eu encaminho o meu paciente. Hospitais de humanos? Não, para atendimento veterinário existem os hospitais veterinários. Por exemplo, o capitão costuma ir na casa da minha filha e do meu genro em Teresópolis, e
Teresópolis teria um hospital veterinário? Tem hospital veterinário em Teresópolis, eu tenho até um... depois você me passa, inclusive, o endereço. Aqui no Rio, se eu não me engano, só 2 clínicas tem. E o problema é o tempo de você chegar até elas, porque às vezes o animal não consegue chegar. E tem que ser assim... Dependendo do veneno? Dependendo do veneno, às vezes o animal não consegue chegar. O que a gente aprendeu na faculdade? Porque na faculdade a gente aprende os diversos tipos de morcegos, se são hematófagos, se são frutíferos. E as serpentes, a gente aprende a ver as serpentes pelas manchas, pelo tipo de cabeça. O rabo, né? Pelo rabo. Aí na época da faculdade eu lembro que na aula de serpentes a professora falava que a gente tinha que dizer para o tutor levar a cabeça da serpente. Pra gente identificar. Eu falava assim, gente... Como que a gente vai fazer isso? E como que a gente vai pedir ao tutor? Então, assim, na dúvida, teve um acidente com cobra, leva para um hospital que tenha soro antiofídico. Precisando ou não fazer, quem vai avaliar é o médico veterinário. Porque, às vezes... O soro não depende de qual foi a serpente? Sim, depende. Depende também. Depende também, mas normalmente a gente usa um que abrange algumas espécies, porque a gente não tem como mais saber. Nativas, talvez, exatamente, do local. Da região. Esse que eu estou falando é a da região do Itanhangá. E ali no Itanhangá a gente tem alguns acidentes desse tipo, que é uma região que tem bastante árvore, arborizada, enfim. Isso, às vezes em época de enchente, né? Em época de enchente, lá alaga bastante. Então, esse é o ponto que eu uso. Né? Antes da gente ir fazer um intervalozinho, você mencionou antes, nós estávamos conversando sobre o cavalo que come demais, o cachorro que não tem limite de saciedade. A gente falou em alimentação. Então, eu queria ouvir de você que nós fizemos uma opção com o capitão, que foi a ração, né? Sim. Eu vejo que tem gente que tem cachorro e dá comida de humano. E tem gente que dá as duas coisas. Como é que você... Vamos dizer que alguém... Você disse assim, quando você tiver um animal, procure um especialista para te orientar. Então alguém adotou um cão agora, ou um gato, e chama você, depois de ouvir o programa, chama você e você vai orientar. Como é que você parte da premissa da alimentação? Como é que é a sua orientação? Do zero. Do zero, né? Então, eu vou falar como clínica geral e eu também vou falar como endocrinologista, né? Porque acabo que eu junto as duas coisas, porque é um conhecimento a mais que eu tive. Filhotes até 1 ano, eu indico sempre a ração. A ração, para mim, é um alimento mais completo. É um alimento que é feito para o porte e muitas vezes para a raça do animal, facilitando saúde de articulações, de pelo, de olhos, dependendo da espécie. Hoje em dia a gente tem alimentos específicos para raças, né? E a partir de 1 ano de idade, Carol, o que você prefere fazer? Né? A ração ou a alimentação natural? Primeiro eu vou falar que a alimentação natural ela precisa ser calculada e ela precisa ser suplementada. Né? O que a gente tem pego nas clínicas é muitos animais com carências, né? de nutrientes, porque as pessoas têm pego muito receita do Google, de internet, o que não é o certo. Hoje em dia você tem nutrólogos, você tem nutricionistas e até empresas que fazem esse tipo de alimentação de maneira certa, correta, séria. Sem ser ração. Sem ser ração. Existem empresas que fazem alimentação natural, calculada, suplementada para facilitar a vida do tutor que quer dar esse tipo. Aí você compra, por exemplo, congelado, chega em casa e descongela. Exatamente. Você compra congelado, você diz se o animal tem tendência a ganho de peso ou não, se ele é um animal idoso, se ele é um animal de grande porte, né? Que tem tendência a ter alterações e articulações. A empresa já faz tudo. E também os veterinários podem calcular. Nós temos conhecimento para isso. Eu calculo de alguns pacientes meus. Mas eu, Carol, ainda assim prefiro a ração. Aí a gente cai naquela questão. E os transgênicos? Que é o próximo ponto que você vai me perguntar. Né? A gente tem, né, há controvérsias no meio da veterinária se de fato a gente tem mais doenças pelo uso dos transgênicos na ração ou não. A minha opinião, né, a opinião da Carolina Pastoriza é que
Hoje em dia, a gente tem muito mais meios de diagnóstico. Eu estou falando de tomógrafo, de aparelho de ressonância, ultrassonografia em cada clínica, né? O capitão fez aquela vez. Exatamente. Né? Então, assim, o que será? Eu tenho um paciente com 4 anos que faz alimentação natural calculada por uma nutricionista desde 1 ano de idade e está com linfoma. Ele está enfrentando uma quimioterapia. Um paciente de 4 anos. Uhum. E eu tive um paciente de 24 que se alimentou a vida toda de ração. Então, assim, será que é a ração? Ou será que as pessoas, por tratarem o pet como parte da família, fazem exames de rotina, levam a uma clínica veterinária? O veterinário, ele tem mais ferramentas para diagnosticar. Para você ter uma ideia, hoje em dia a gente tem um teste alimentar alérgico. Uhum. Né? A gente faz um teste alimentar, a gente descobre em pacientes alérgicos a quais tipos de alimento ele tem mais resposta alérgica. Né? Então, quando que a gente ia pensar nisso em alguns anos atrás? Existe teste alérgico, inclusive, para fatores ambientais. Grama, ácaro, para cães, gatos. Quando que a gente ia pensar nisso? Eu me lembro que o capitão, você dizia, que o capitão, a gente custou achar ração para ele, né? Sim. E aí você dizia que ele tinha um apetite caprichoso. Esse termo, o que quer dizer isso? Assim, porque pra quem não conhece, o capitão é um safado, né? O capitão é um safado, ele tem uma inteligência impressionante. Eu vou na casa dele, ele quer brincar, então ele fica latindo pra ele ir até uma área e ele não sossega enquanto não abre a porta da área pra ele dar umas voltinhas na área, ele já fica feliz. Então, assim, o capitão, ele usa de chantagem. Ele ganha biscoitinho, ele ganha ovo colorido, porque eu assisto o capitão no Facebook e vira e mexe, eu printo e mando pro Instagram. O capitão na boemia comendo ovo colorido. A casca é que é colorida. A casca. Então, assim, ele, no início, ele teve uma sensibilidade gástrica grande que a gente custou a encontrar um tipo de ração. Em contrapartida, como ele tinha... A ração dele hoje é salmão. Já tem uns 3 anos, né? Isso, e foi super certo. A gente tem... Super certo. A gente deu tão certo que o capitão hoje em dia tá acima do peso. Ração de salmão, não é salmão. Não, é ração de salmão. Até porque para alimentar o capitão só de salmão seria... Então, assim... quando a gente fala que o apetite ele é caprichoso, quando o animal é seletivo, né, falando de um animal que não tem uma doença concomitante a isso, né, a gente diz que o animal é como uma criança. Se ele não come a primeira vez, o tutor oferece alguma coisa diferente, a segunda vez ele não vai comer porque ele sabe que ele vai ganhar. E ele fica esperando. Ele tem uma vovó, Dona Valquíria, que dá biscoitinho. Então, assim, ele... E no mais, ele pode desenvolver, sim, um tipo de gastrite que diminui ainda mais o apetite dele, né? Então, assim, a gente tem que correr contra o tempo, encontrar uma alimentação adequada, cortar os excessos, que a gente chama de petisco, para que ele possa ter fome e comer uma ração que não faça mal também. E o nosso problema foi esse. Um tempo a gente teve que ficar com a gastrointestinal, depois nós fomos para salmão, não foi? Isso. E no salmão ele se adaptou. A gente falou em ultrassonografia para animal. Eu me lembro de hein, Geraldo, escuta essa. Eu fui num boteco lá, em frente ali o Bigorrilho, em frente ao metrô da Antero de Quental. Aí eu estava numa mesinha, assim, na rua, na calçada, num banquinho, e o capitão no chão, e 2 rapazes comendo moela, uma porção de moela, assim, com aquele molho, aquele tempero. E aí um deles botou uma moela assim no palito e ofereceu, posso dar ele? Eu falei, o capitão alucinou. Aí o outro viu, o amigo dele, e aí pegou outro. Rapaz, os caras compraram uma porção só para o capitão. E aí eu fotografando e filmando o capitão comendo aquela porção de moela que ele nunca tinha comido. Resumo da ópera. No dia seguinte, evacuando sangue, diarreia, e aí fui parar na clínica que nessa época
a Carolina, que é a nossa convidada, estava trabalhando ali no Leblon, numa clínica no Leblon, e aí ela chamou uma gastro, e ficaram 2 médicas atendendo o capitão, ultrassonografia, exame de sangue. Eu sei que eu morri ali em quase R$1.000. E eu tinha filmado o capitão. Tava muito bonito, uma gracinha. Uma gracinha ele comendo moela. Mas Nunca mais eu dei. Mas graças a Deus, porque quando ele posta na internet, eu printo. É só ovo. Eu mando pra ele assim, tô vendo, Alexandre. Mas é como se a gente, por exemplo, nós, né, moramos aqui no Rio. A gente se alimenta. Arroz, feijão, bife. Quando a gente vai pra Bahia e come um acarajé. Quente ou frio? Quente. Então, quente, como quem diz, eu vou comer um negócio frio. Quente é que é muita pimenta. E aí, proporcionalmente, coma 5 acarajés, que é uma alimentação completamente fora do que a gente está habituado. Não dá certo. A criança vai... Capita, que já é na época era uma criança, né? Não tem tanto tempo assim, não. Mas ele ainda é pra mim. O que acontece é que ele sentiu muito, ele teve uma colite na época também. Enfim, adorou a porção de moela, mas Alexandre não gostou. Não, primeiro mas ficou bem, graças a Deus. Primeiro eu fiquei preocupado, né? Evacuando sangue. Nunca tinha acontecido. Às vezes ele fazia umas diarreias, mas com sangue. Mas eu aprendi, foi um aprendizado. E assim, quem não sabe, quem nunca teve, graças a Deus, a oportunidade de ver uma gastroenterite hemorrágica em cão, são placas de sangue, muitas vezes sangue vivo puro. Então, assim, tem animais que precisam fazer anti-hemorrágico, inclusive injetável, para parar sangramento. Aliás, eu estou me lembrando, hein, Geraldo, que a minha relação com a Carol é tão legal, assim, de confiança, que a Carol tinha uma cadelinha, né? Dodói, precisando de transfusão, e o capitão fez a transfusão para... É porque, assim, os critérios de transfusão são né, o animal ser de porte grande, mais de 20 quilos, ser saudável e ter abaixo de... vacinado, enfim, e ter abaixo de 6 anos. E eu fiquei pensando, que paciente grande eu tenho, que eu tenho essa intimidade de pedir. A minha cadelinha, na época, tinha 16 anos, tinha acabado de fazer uma cirurgia, estava com complicações de pós-operatório, e o capitão foi lá. Aí chegou na clínica, as veterinárias, tem que sedar. Eu falei, ninguém vai sedar o capitão, ninguém. Ele vai ficar quietinho. Aí eu falava com ele deitado, a gente tem que coletar de jugular, né? Uma quantidade grande. E ele foi, assim, um príncipe, ajudou. Graças a Deus, agradeço até hoje. Mas cachorro tem sangue O positivo, AB negativo? Essa pergunta eu recebo quase todos os dias. Então, assim... os animais, eles têm sim tipos sanguíneos, né? Mas eles têm muito mais tipos sanguíneos do que os humanos. Então, o que a gente faz numa transfusão quando o animal está precisando de uma transfusão de sangue, né? Primeiro que, depende de cão ou gato, existem alguns bancos que hoje em dia vendem as bolsas, mas que na maioria das vezes estão sempre sem bolsas, porque as clínicas compram, né? E as bolsas têm um prazo de validade quando não usadas, então as clínicas grandes costumam comprar as bolsas. Por exemplo, na época da Mel não tinha nenhum banco com bolsa de sangue. Mais difícil ainda se for bolsa de sangue para gato. E aí o que a gente costuma fazer? A gente coleta uma quantidade de sangue do doador, a gente envia para o laboratório, a gente faz uma prova de compatibilidade, que é para saber se existe uma aglutinação ou não. Se não existir, é compatível. A gente faz a compatibilidade dessa maneira, não fazendo tipagem. Óbvio, Carol, eu tenho um cachorrinho e eu quero saber o tipo sanguíneo dele. Pode? Pode, você pode fazer esse exame. É necessário para uma transfusão? Não. Eu só preciso saber se é compatível ou não. Muitas vezes, por exemplo, quando o animal está atropelado, perdendo muito sangue, a gente tem que repor, o animal está num choque hipovolêmico, nem compatibilidade a gente tem tempo de fazer. Às vezes a gente faz transfusão, faz medicações como corticoterapia em dose alta e rezando. Mas quando existe tempo hábil, a gente faz a prova de aglutinação para saber se é compatível ou não. É compatível, faz a transfusão. Então, Geraldo, vamos fazer um intervalo, uma musiquinha sobre cigarro, que é o motivo maior da nossa ONG, né? E a gente tem umas músicas sobre que
que tratam do tabagismo com certo humor. E na volta eu vou ler aqui os comentários de Naira Araújo e de Fátima Maria Teixeira Pastoriza. Uma coincidência, mesmo sobrenome, coincidência. Coincidência. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado 16 de novembro de 2024. Hoje conversando com Carolina Pastoriza, vulgo médica do Capitão Milagres. Eu prometi que na retomada do programa eu ia ler alguns comentários. Vou primeiro de Naira Araújo, que o Geraldo já me disse que é aqui da comunidade, aqui do nosso espaço, dizendo assim: animais que são utilizados como fonte de renda e morrem sem nenhum cuidado. Ela deve ter essa experiência realmente bastante negativa, né?
o sujeito explorar um animal e não cuidar do animal. Aí ela pergunta, não existe nenhum tratamento quando esses cavalos têm problemas nas patas? Tem que eutanasiar mesmo, quer dizer, tem que sacrificar o animal, mas ela não se refere quais problemas nas patas. Em princípio, daqui a pouco a convidada vai responder, nós pensamos em fratura, né? Talvez a Naira esteja se referindo a fratura. E a resposta aqui, rapidamente foi que não necessariamente precisa matar o bicho. Fátima Maria Teixeira Pastoriza, ela pergunta aquilo que eu também já demandei, se podemos misturar ração com comida, daqui a pouco ela responde. E para o cachorro idoso com problemas na articulação, é indicado levá-lo para caminhadas ou seria melhor a natação? A alimentação natural balanceada só, em vez da ração, melhoraria o quadro? Aliás, eu queria falar com você sobre essa questão que hoje está muito marcante para nós, humanos, o benefício da atividade física, né? Você não ser uma pessoa sedentária. E eu queria estava isso no meu roteiro de ouvir sua opinião sobre atividade física para os nossos pets. E por último aqui a Glória Silvia Nunes pergunta que sintomas demonstram que um alimento está sendo nocivo ao animal. Então, não é o caso do animal não gostar daquele alimento, mas como é que a gente pode saber que o que você está dando está fazendo mal ao bicho? Então são essas três questões. Primeiro, se tem que sacrificar, vamos pensar que seja fratura na pata do cavalo. Depende da fratura, né? Mas necessariamente não. Porém, se trata de um custo alto para tratamento e um tratamento longo, né? Então, se falando de ONGs, de até atendimento em prefeitura, que a gente sabe que hoje em dia nós temos a Fazenda Modelo que oferece esse tipo de atendimento, não sei se é viável, né? Um tratamento longo e de alto custo. Agora eu queria... Você chama de longo há quanto tempo? Mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Inclusive o animal ele não pode apoiar, você tem que fazer um guindaste, a gente está falando de um equino, mas eu queria deixar aqui também uma observação que é proibido, né, já há alguns anos, o uso de animais para trabalho escravo. Então, por isso que a gente não vê mais carroceiros na rua, né? Salvo algumas exceções, bairros de interiores ainda tem, mas é proibido. Tanto que um exemplo claro, até na cultura foi proibido. Em Petrópolis não existem mais aqueles cavalinhos. Não existe. Agora as carroças são eletrônicas. Sim, como em Paquetá também. Exatamente. Isso já é proibido há algum tempo. Mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece. Bom, a dica que eu dou existe um serviço na Fazenda Modelo, é um serviço gratuito, né? Oferecido pela prefeitura. E lá eles atendem equinos, né? Não sei qual é a demanda, não sei o número de vagas, porque isso também tem que contar, mas existe. A outra questão da Fátima perguntou sobre misturar ração e comida. Misturar ração e comida. A gente tem na ração um alimento balanceado e completo. Misturar ração e comida poderia, se a alimentação fosse completa também. Não é você pegar um peito de frango e misturar na ração, porque isso você só está aumentando a quantidade de proteína, você está oferecendo ao animal uma quantidade exacerbada de proteína e que a longo prazo você pode levar a danos renais, inclusive. Mas, Carol, eu tenho a ração e tenho também o alimento completo balanceado. Eu posso misturar? Pode, portanto que as quilocalorias da ração sejam diminuídas as quilocalorias do alimento, na porção do animal. E o animal tem que comer logo, porque é um alimento úmido junto com a ração, para não ter a oxidação, né? Sim. A Glória pergunta que sintomas demonstram que um alimento está sendo nocivo para o animal. Um alimento não tóxico, né? Um alimento normal que o tutor tenta oferecer na alimentação normal. Bom, a gente sabe que existem alguns animais que estão
apresentando alergia, né? O que a gente não via antigamente ou que a gente não identificava antigamente. E como é que essa alergia se manifesta, assim? Ela pode... Como é que o tutor vai reconhecer essa alergia? Ela pode se manifestar, né, no trato gastrointestinal, com diarreia, com vômitos. Também pode se manifestar na pele, com prurido, coceira, né, pústulas, enfim. O lance é, se você acha que isso acontece quando você está oferecendo certo tipo de alimento, a minha indicação é, tente durante algum tempo oferecer uma alimentação hipoalergênica. Se os sintomas diminuírem, é porque o seu animal provavelmente tem alergia a algum componente da alimentação. Sim. Até a ração mesmo pode gerar isso. Até a própria ração. Eles podem ter alergia a proteína de origem bovina, de frango, e aí... O salmão, no caso do capitão. Exato. Aí as rações hipoalergênicas, elas oferecem proteínas hidrolisadas, que não tem baixo peso molecular e não oferece o risco de uma reação alérgica. A Naira botou mais um comentário dizendo que em Nova Iguaçu tem muitos desses cavalos utilizados como fonte de renda ainda hoje, né? Quer dizer, realmente a fiscalização nas grandes cidades é precária muitas vezes, imagina numa cidade menor, né? Infelizmente, porque não existe a fiscalização. Então tá bom, gente. Aproveitando aqui que nós estamos conversando aqui pelo chat, divulgue o programa, tá, gente? Sobretudo a edição que eu vou fazer amanhã, a reedição do programa, que vai ser a definitiva, e divulguem, porque a minha capacidade do Geraldo de distribuição dos vídeos é pequena, né? Se fosse o Drauzio Varela aqui falando com vocês, hoje à noite esse programa teria 200 mil views, né? 200 mil visitas. Isso ainda vai acontecer. Espero que a esperança é a última que morre, né? Em relação àquilo então que eu comentei contigo, o animal deve fazer atividade física? O animal deve fazer atividade física regular, tá? Até qual a idade? Até quando ele conseguir. E quando ele não conseguir mais, a atividade física não é apenas um bem para a saúde física, é um bem para a saúde mental, né? Eu, recentemente, na verdade, ontem eu estava conversando com... Para os humanos isso já é pacificado, não há mais dúvidas sobre isso. Exatamente. Ontem eu estava num congresso só de geriatria veterinária e no congresso nós estávamos abordando que os animais que não conseguem mais acompanhar os outros cães da matilha de casa, né? Eles devem sim ir junto à família para esse passeio, seja em bolsa, seja em carrinho, para participar, né, da interação e também promover saúde mental, né? Não só a gente precisa ter conversa com amigos, ter uma vida social, eles também precisam. E hoje em dia, graças a Deus, a vida deles tem aumentado muito, a expectativa de vida. Então, por que quando a gente está num subúrbio, numa cidade pequena, você vê gatos na rua? E quando a gente está aqui, por exemplo, Copacabana, ou lá onde eu moro, em Ipanema, Leblon, você provavelmente na Tijuca, você não vê gato. Por que os gatos... Qual é a diferença desses gatos que gostam de rua e pulam e sobem muro, e, enfim, ficam embaixo dos carros, e esses que ficam só dentro das casas, eles não sentem falta da rua? Como é que é a personalidade do gato? Porque eu nunca tive gato. Então, na verdade, aqui no ciclo urbano, a gente tem um controle populacional, né? Não só clínicas veterinárias particulares, como a própria prefeitura tem minicentros de castrações, porque senão a gente não consegue conter a população de felinos, né? E a gente tem muitas doenças aqui no centro urbano que no meio rural não existem, ou se existem em menor quantidade. Eu estou falando de FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, a AIDS felina, e FeLV, que é o vírus da leucemia felina. Também aqui no Rio de Janeiro a gente vive uma epidemia de esporotricose. Para quem não sabe, esporotricose é uma doença que antigamente a gente chamava de doença do jardineiro. É um fungo que fica na planta, na terra, e pode passar para a planta, que antigamente os jardineiros pegavam.
E, hoje em dia, como os gatos enterram os dejetos em terra, eles acabam contraindo esse fungo, e esse fungo é dificílimo de ser tratado. Trata-se de uma zoonose, pega em pessoa, e também em pessoa é muito difícil de ser tratado. Então, aqui a gente pede para que os gatos eles não saiam das casas, uma para não se machucarem em brigas, duas para não contraírem doenças, né? Que aqui no ciclo urbano a gente tem. Eu tô falando aqui, por exemplo, Carol, você tá falando de uma doença que não existe aqui, Zona Sul. Eu atendi um gato com esporotricose do Marapendi da Barra. Pegou na terra, no quintal da casa. Ele nem saiu, ou seja, algum gato entrou e passou pro quintal da casa, pra terra do quintal da casa. Então, assim, Carol, eles gostam de andar na rua? Se eles forem acostumados, sim. Eles sentem falta disso? Não. Não, mas é óbvio que existe uma indicação de enriquecimento ambiental, tem parquinhos de gato hoje em dia, né, que a gente coloca na parede. Parquinho de gato que a gente coloca na parede? Um parquinho de gato, são obstáculos para os gatos fazerem exercícios, poderem subir em locais mais altos. Eles gostam desse tipo de... A minha filha contou que tem uns vídeos mostrando que você tem lugar que não pode pôr árvore de Natal em casa, que o gato sobe na árvore de Natal e derruba a árvore lá de cima, cai a árvore, cai os umas enfeites. Fotos de árvores com uma grade por fora, porque eles adoram. É bolinha, é brilhante, mexe, eles querem brincar. Eles são caçadores. Os gatos são caçadores naturais, eles estão caçando. Tem uma coisa corrente também que diz que o gato pode ficar sem o tutor 2, 3 dias, que ele não sente falta, contanto que deixe água e comida. É isso mesmo? Sente falta. Sente falta. Muita. E hoje, não que não sinta falta, mas hoje em dia existe uma profissão chamada cat sitter. São pessoas, nem sempre veterinários, mas que gostam muito de gatos e que têm jeito com gatos, que vão à casa desse tutor uma vez por dia, às vezes 2, para dar comida, água, acariciar. Eles precisam desse contato, eles sentem falta. O ideal é que todo dia aconteça isso. Isso. Eu tenho uma história interessante de uma cliente minha que viajou, pagou o porteiro para alimentar os gatos. Só que ela tinha 3 gatos. O porteiro via sempre a comida sem nada, botava comida, tinha 2 gatos ali, ok. Ela voltou 5 dias depois. O terceiro gato, a gente não sabe desde quando, ficou preso no forro do sofá. Quando ela chegou, o gato estava desidratado, ele estava num processo de lipidose hepática, ele não tinha se alimentado pelo menos em 2 dias, e ele teve que ficar internado. O porteiro nem percebeu que ele estava preso, sabe? Então, assim, tem que ser uma pessoa que dê atenção, que tenha jeito, né? Ou então... saiba contar quantos gatos tem. Exatamente, é o mínimo, né? Mas o outro dia sim, dia não? Não é o ideal. Aqui. A Naira complementou aqui dizendo que em Nova Iguaçu tem muitos cavalos ainda utilizados como fonte de renda. A Letícia Valadão Miranda pergunta como saber que o animal está diabético. Como é que você reconhece? Pergunta interessante, né? Assim, mas como normalmente, raramente a gente atende um tutor que chega para um atendimento de endocrinologia. Eu percebi que meu animal está assim e eu vim para cá. Normalmente a gente atende já encaminhado por outros veterinários, mas os principais sintomas, né, de um cão diabético ou até mesmo de um gato é aumento de produção de urina, consequente por glicosúria na maioria das vezes, consequentemente um aumento de ingestão de água, perda de peso progressiva. Mesmo sintoma dos humanos. Exatamente. Às vezes o tutor vê um pouquinho de formiga na urina. Né? Raramente, eu vou fazer um exame de sangue, eu vou pedir uma glicemia porque quero pedir. Normalmente já pede porque já tem algum sintoma. Sim. Essa da formiga na urina é muito interessante.
É uma coisa fácil, simples. É uma coisa fácil, mas é muito notório para quem tem essa sensibilidade, porque a gente sabe que a gente enche o potinho de água dos nossos, né? A gente mais ou menos calcula. A gente calcula o que é normal ao longo de anos, o que é o normal para o capitão, o quanto que ele bebe, a gente sabe. Se ele começa a esvaziar o pote muito mais vezes por dia do que ele esvaziava antes, alguma coisa está errada. Viu, Letícia? Respondido. A Naira diz, eu achei ótimo, de grande utilidade, porque trabalho na Prefeitura de Nova Iguaçu, coordeno o setor de proteção animal, que é muito difícil, muitos desafios em um município com quase 1 milhão de habitantes. Então, resumindo, o gato não precisa necessariamente sair à rua porque ele não deve, inclusive. É diferente, né? Porque é diferente de um cachorro, né? Completamente diferente. Eles não estão habituados a caminhar. Eu até tenho pacientes que caminham, mas com coleira, não soltos, né? Mas você tem que acostumar o animal desde muito pequeno. Se ele for acostumado a isso, ok. Agora, se for um estresse para ele fazer isso, melhor não. Deixa ele em casa. Faz exercício em casa, com laser, com o que for. Tá. Mas, desculpa perguntar isso, porque eu tenho 3 gatos, né? E às vezes os donos ficam assim, poxa, seria bom para ele passear na rua, ter um relacionamento social com outros animais, mas gato não precisa, então. Não precisa. Se eu quero que o meu gato passeie na rua, você até pode, mas de coleira, e se você acostumá-lo desde pequeno, porque assim, para que o gato sai? O gato raramente vai a um pet shop para tomar banho ou tosar, raramente, salvo algumas raças, né? Ele sai para quê? Para ir no veterinário. O que ele tem de pensamento de ir na rua é tomar picada. Pensamento ótimo. Não é? Então, para que vai expor ele ao estresse? A gente consegue fazer exercício em casa. Eu tenho alguns vídeos, eu posso até passar. Passa que a gente coloca. De exercícios para gatos em casa, com laser point, com pena. Eu tenho uma tutora que sobe e desce as escadas do prédio com o meu paciente. Eu atendo ele por obesidade. E o gato sobe a escada, desce a escada com a Sobe e desce a escada, mas assim, é uma coisa que tem muito menos estímulo de som, de cheiro, não é na rua, nunca foi à rua, vou levar meu gato à rua agora, ele vai todo arrepiado. Botar uma coleira. Né? Não, ele tem medo, ele não gosta. Você sabe que lá eu sou boêmio, você sabe. Eu sei. E um dos botecos que eu frequento muito ali no Leblon, porque eu também eu não saio de carro, é tudo a pé, eu e capitão. E ali tem um rapaz, tem um porco na coleira. Você olha assim, é muito interessante. A primeira vez que eu vi, eu achei que era um cachorro, mas chegou perto aqui. Lá no Península tem também um porco. Tem um porco. De coleira. De coleira. Mas um porco razoável. Lá no Península não é um leitão, mas é quase um leitão. A Fátima ainda queria mais uma complementação na pergunta. Tia. Sobre o cachorro com problema de articulação, caminhada ou natação? Nós realmente não respondemos isso. Assim, problema articular em cães, a gente consegue até, como eu posso dizer, diminuir um pouco os sintomas ao longo da vida, mas ele vai acontecer. Tá? A partir de uma certa idade, o cão ele vai ter problema articular. Sobretudo se for maior, né? Sobretudo se for de porte médio, grande, principalmente gigante, né? Mas os pequenos também têm. A gente pode evitar, né, ao longo da vida do animal, fortificando a musculatura, evitando sobrepeso, porque a gente está falando de quadrúpedes, né? Eles sustentam o peso do abdômen, principalmente em coluna. E quando ele estiver... Agora eu tenho um cão que tem problema articular e tem 12 anos. Ele tem que fazer exercício? Sim, ele deve fazer exercício. O que ele não pode é sentir dor. Então, tá inflamado, ele tem uma artrite, a gente tem que desinflamar. Ele tem uma artrose, a gente tem que fazer medicação contínua para dor. Hoje em dia a gente tem aplicações, inclusive mensais, que o tutor não precisa nem dar comprimido todo dia. É bom ele caminhar? Sim, é excelente ele caminhar. É melhor ele nadar? Sim, a gente não tem impacto, mas não é todo cachorro que pode nadar. Então, sim,
Caminhar, ele tem 15... O capitão, se eu fizesse a menção de botar ele numa piscina, ele ficaria desesperado. Eu levei a minha cachorrinha... Ele é labrador com vira-lata, mas o lado do labrador não aparece nessa hora. Não nesse momento, infelizmente. A minha cachorrinha que o capitão doou sangue, eu levei ela para Ilha Grande, chegando até a borda, ela era nova, eu falei assim, eu vou soltar a Mel, porque a gente está próximo a borda da areia, ela vai nadando. Aí eu joguei, ela fez assim, puf. Aí eu e minha mãe ficamos olhando, Mel não nadava, pulei eu de roupa para pegar a Mel, porque eu achei que era instinto, né? Sempre aprendi que era, mas não é, gente. Não é a Mel afundou. Sobreviveu, ficou ótimo, porque a gente Naira está dizendo parabéns pelo programa e pela brilhante participação da doutora veterinária. Isso aí não é parente sua que está dizendo não, viu? É isso mesmo, Naira. Ela é muito boa. O capitão é um ser de sorte. Pena que ele não veio, que ia ter vídeos bons, meus e dele aqui. Eu vou botar na edição do programa. Outra coisa que eu te perguntei, que está no meu roteiro, porque eu me lembro de um veterinário que analisou a morte de um pássaro, de um humano, e o pássaro morreu, ele resolveu fazer a autópsia do pássaro e viu que o pássaro tinha morrido de enfisema pulmonar, porque a tutora viviam só os dois, ela e o pássaro, e a tutora era uma grande fumante, tipo 2 maços de cigarro por dia. E aí o fumo involuntário, eu não gosto muito de usar a palavra fumo passivo, né? O fumo involuntário matou o pássaro. Você recomenda assim com seus clientes fumantes, seus clientes cujos tutores são fumantes, que não fumem na presença dos bichos, como se fosse uma criança? Sempre, o tempo todo. Eu atendo pacientes, né, cães e gatos. Gente, deixar claro aqui que eu estou dando pitaco em várias coisas, mas eu atendo cães e gatos, né? E eles desenvolvem alterações respiratórias e que, dentre as minhas perguntas, você usa produtos de limpeza forte, você bota perfume nele, e eu pergunto se fuma, se tem alguém na casa que é fumante, porque isso influencia diretamente. Eu trabalhei numa clínica e eu cheguei até a conversar, acho que com você sobre isso, pena que eu acho que perdi a foto. Nessa clínica a gente tinha um serviço de necrópsia, se o tutor contratasse ou se ele permitisse que fizéssemos para estudo. E certa vez uma cadela faleceu e a tutora não sabia o porquê, pediu a necrópsia, nós fizemos a necrópsia, era uma poodle, e na necrópsia o único achado foi o pulmão negro, né? Na época eu tinha foto, nós mandamos a foto para a tutora, e essa tutora tinha o hábito de fumar com a cachorra no colo. Assim, 12 anos da vida da cachorra. Eu acho até que viveu muito, né? Deus que me perdoe. Mas sim, as minhas perguntas, e se fuma, eu já falo assim, não fuma perto, fuma na varanda, e se puder, nem fume, você pare. Isso. Porque influencia muito. Pode ser até um estímulo, né, para o tutor parar de fumar. Exatamente. Né? Eles têm, né, não é só a parte, também muito a parte pulmonar, mas eles têm um bulbo olfatório que eles sentem 60 vezes mais o cheiro. E para mim o cheiro de cigarro é horrível. Um cão sente 60 vezes mais o cheiro. Aproximadamente. E a audição? Também muito mais, aproximadamente 30, mas eles 30 vezes mais que um humano. Por isso que eles sabem que a gente está subindo, você ainda lá no primeiro andar no elevador. Mas só que eles perdem com muita facilidade a audição. Quando eles ficam mais velhos, eles têm a audição que a gente chama de audição seletiva. Eles não escutam um interfone, uma porta abrindo, mas se você abrir um biscoitinho, eles escutam. Né? Eles desenvolvem essa técnica. Por isso que eles sofrem tanto com os fogos do Réveillon. Exatamente, muita coisa. Eu tenho um cachorrinho que se chama Valentim, que eu xingo até a última geração das pessoas que amo muito meu Flamengo, mas por favor, flamenguistas, não soltem fogos, meu cachorro não gosta. O capitão tem trauma com o jogo do Flamengo, porque um dia o Flamengo fez um gol
E o rapaz desceu do primeiro andar, ali no Leblon, desceu do primeiro andar, soltou fogos na hora e o capitão estava... Ele nunca mais o capitão tem 7 anos, isso tem 5. Ele sabe quando é o Flamengo, ele reconhece pelas camisas vermelha e preta. É impressionante. Aí o Alexandre implicar com o meu Flamengo. Não estou implicando, é a mesma coisa que você falou. Não estou implicando, não, é uma realidade. O capitão tem medo. O Valentim, lá em casa, não precisa ser jogo do Flamengo, mas se ele escutar o locutor do jogo, ele começa a tremer. A gente tem que escutar, a gente tem que ver jogo, assistir jogo com um volume muito baixo ou sem volume. Lá no Leblon, todos os restaurantes, virou, acho que uma doença isso, acho que é um vício. Todos os restaurantes têm televisão e passam futebol o tempo inteiro. Quando não é o jogo ao vivo, é um replay de um jogo de 10 anos atrás ou de 6 meses. E aquela forma do cara narrar o jogo na televisão, ele já sabe que é jogo. Ele também. É impressionante. Então não é só o capitão. Outra coisa aqui que eu ia te perguntar, não podemos deixar de falar nisso, que daqui a pouco o programa está acabando. Vacina quais vacinas que não podem faltar para um pet, de preferência, aqui no Brasil? Então, isso é um tema bem complicado, né? Assim, a gente tinha a vacina contra a leishmaniose, que eu achava super, hiper importante, saiu do mercado porque os animais tiveram muitas reações, inclusive óbitos, né? Hoje em dia a gente usa os repelentes, pipetas, coleiras, porque o capitão usa coleira. Exatamente. A leishmaniose é uma doença que não tem cura e é zoonose, né? Passada por quem? Fala aí para quem não conhece. Por mosquito. Por mosquito. Exatamente. E aí, a gente não tem. Então, a gente consegue prevenir com pipetas e coleiras. Eu vou listando as vacinas e as quais eu acho mais importantes, tá? Uma que é muito importante e a gente não pode deixar de dar é a antirrábica. A gente ainda tem raiva muito no meio rural, mas em ciclo urbano, vira e mexe, a gente assiste no noticiário, no jornal, um morcego pego com raiva, um cão pego com raiva. Então, assim, a gente faz uma barreira imunológica mesmo, né? Com os animais vacinados. Antirrábica todo ano, é uma das principais. Uma vez por ano. Uma vez por ano. A déctupla, que é a vacina que previne contra as viroses. Déctupla são 10. São 10 proteções. Exatamente. Ela protege contra as viroses, sinomose, parvovirose, aquelas doenças antigas que hoje, né, a gente vê em menor quantidade, justo pela vacinação. O que você está falando se aplica a gatos e cachorros? Estou falando de cão primeiro. Cão primeiro. O gato também. O gato, na verdade, ele só tem 2 tipos de vacina, que é a antirrábica, que é uma vez por ano, e a vacina contra as viroses, mas que a gente chama de tríplice ou quádrupla. Antigamente a gente tinha a quíntupla, que prevenia contra a felve também, mas hoje em dia a gente não tem mais. A gente tem sim uma aplicação da variante felve, mas é uma vacina separada. Agora, felve é o que mesmo? É leucemia felina, é uma doença de grande prevalência. E não tem cura, leva os animais a óbito, infelizmente. Mas vacinando protege, por que não está vacinando mais? Porque a vacina fazia muita reação que a gente chama de sarcoma vacinal. Aí eles decidiram tirar da vacina e aplicam separados. Né? E local de aplicação de gato, para quem não sabe, gente, como existe esse risco de sarcoma vacinal, é sempre em patas posteriores ou em cauda. Eu particularmente faço nas patas porque dói menos. Existiu um sarcoma vacinal, que é uma neoplasia, um câncer, a gente tira, se precisar, a pata ou o rabo, mas o animal vive. Sim. Por isso que a gente dá em patas. Os cães não têm, então a gente dá no subcutâneo, principalmente em dorso. Então vamos voltar para os cães. Antirrábica, déctupla, que mais alguma? A da gripe, que hoje em dia eles estão apresentando muita traqueobronquite, capitatoma também, e eu tenho feito bastante a da giardia. A giardia é uma zoonose. A vacinação de cães, ela não faz com que o animal não tenha doença, não contraia a doença, mas ela diminui muito a sintomatologia. Antigamente a gente internava cães com diarreia por giardia e também diminui muito a transmissão. Então, por se tratar de zoonose, poxa, na minha casa tem criança, na minha casa tem idoso. Faz a da giardia também, né?
Ah, Carol, o animal tá com 14 anos, eu preciso fazer todas essas vacinas? Até é um recado que eu quero dar para os meus colegas, né? Colegas veterinários, por favor, tenham consciência do que vocês estão fazendo. Um animal de 15 anos, façam uma vacina de cada vez, as principais. Hoje em dia a gente tem exames de titulação vacinal, se preciso for fazer, o animal não está em condições de ser vacinado naquele momento, faz uma titulação, se a titulação estiver boa, não vacina naquele momento. Que às vezes eu atendo um cachorro idoso fazendo 4, 5 vacinas de uma vez, eu quero morrer. Olha só, nós temos 7 minutos para acabar o programa e tem 2 questões que eu não posso deixar de mencionar, de te perguntar. A primeira, qual é a indicação de castrar pets? Pet seu de casa, não é um cachorro de rua, não. Pet seu. Pet seu de casa. Existe uma idade, tá, gente? Você não deve fazer uma castração infantil, salvo controle populacional, enfim. Muitos canis estão mandando os animais já castrados com 3, 4 meses de idade e isso futuramente trará para eles problemas de gênito urinário, principalmente. Então, Carol, o macho precisa ser castrado? Sim, o macho deve ser castrado. Eu indico castrar após o ano e até os 5 anos, né? Você evita prostatite, câncer de testículo e movimentos indesejados em casa também, né? Demarcação de local diminui bastante. E em relação à fêmea, o que a gente hoje indica? Antigamente nós indicávamos antes do primeiro cio, hoje isso já caiu por terra. A fêmea ela precisa ter o primeiro cio para que ela não fique com uma genitália infantil e isso futuramente dê problemas geniturinários nela. Passou o primeiro cio, a indicação é a castração. Existe ainda algumas controvérsias dentro da veterinária, mas a minha indicação é a castração, sim. Você evita piometra, você diminui o risco de câncer. Que é piometra? Piometra é a infecção uterina. Pio de pus, né? Exatamente. E aí você faz a ovário-esterectomia total, né? As cadelas sempre tiram os ovários e o útero. E você diminui muito a incidência de câncer de mama, né? Nas cadelas. Por isso que o pessoal fala assim, Carol, eu quero cruzar o meu cachorro, não encontro uma cadela não castrada. Eu também castraria a minha inclusive ela, que agora eu tô com 2 machos, né? A minha era castrada. Porque a gente tem essa série de fatores que contam a favor da castração. Outra coisa para finalizar, antes de você me dar os contatos que você quiser dar para a gente depois botar na edição. A questão da saúde mental dos tutores, o bem que os pets fazem. Eu tenho 2 minutos para falar. Ai, gente, só 2 minutos. Infelizmente. É sempre assim, a gente sempre tem que correr. Então, eu não vou entrar em mérito, mas falando muito após a pandemia, que eu acho que todo mundo foi afetado após essa pandemia, né, gente? Eu tenho muito... Taxa de suicídio aumentou. Exatamente. Eu acompanho alguns cães que são de tratamento, companhias de adultos, companhias de crianças com transtornos, né? Autismo, um deles. E eu digo que sim, os animais, eles salvaram. Eu vou dar o exemplo do meu sogro. Meu sogro, ele ficava muito cabisbaixo, muito no quarto dele. E eu e meu esposo, a gente percebeu que ele dava muita atenção à minha cachorrinha quando namorávamos ainda. E a gente optou por dar um cachorro para ele. E a chegada do Lioto, que é o meu filho, um dos meus filhos, mudou completamente a vida do meu sogro. Ele ficou mais animado, ele que preste atenção nos horários de alimentação dele. E não pode passar 1 minuto, porque senão o Lioto sabe. Então, assim, o bem-estar, a liberação de endorfina que um animal ele nos proporciona, isso já está relatado, inclusive, em estudos. Por isso que a gente tem animais, inclusive, que vão a hospitais para fazer a visita em pacientes doentes. Sem falar nos acompanhantes de cegos, isso a gente nem precisa falar. Exatamente, né? Eu não tenho tempo, mas existe uma empresa que faz esses cães guias. Treinamento deles. Esse treinamento que é um treinamento que é caríssimo e eles doam para pessoas com deficiência visual, né? E deixa eu inverter o benefício, por exemplo, para mim, depois que eu comecei a andar 6 km por dia com o capitão, eu perdi 25 quilos. E
associações de cardiologia americanas determinam uma nomenclatura, por exemplo, para o que eu sou um dog walker, um caminhador com cachorro. E eles hoje estão estudando o perfil cardíaco dos homens e das mulheres que são caminhadores com cachorro e comparam com o grupo dos que não são. A saúde cardíaca do humano, porque caminha regularmente, porque pode estar chovendo, você tem que sair, né? Exato. Eles esperam. Eles esperam. E aquilo cria uma rotina que todas as análises comparativas entre um grupo que anda com cachorro, com animal, com pet, e o que não anda, infarta menos, a pressão é mais baixa, o diabetes é menos pronunciado, melhor controlado, porque a caminhada faz bem a gente. Tá ouvindo, mãe? Olha só, rapidinho, você tem 1 minuto para me dar seus contatos. O Carol, @carol.pastoriza é o Instagram. É meu Instagram. Que outra coisa você quer dar pra gente aqui? Um e-mail, telefone? Pode ser o meu e-mail, gente, é VET de veterinária, isso. VET. Carolina Pastoriza. Tá, Carolina Pastoriza. @gmail.com. gmail.com. Na reedição do programa eu vou botar isso em texto, né? Quer deixar o zap? Pode, 21 9 86 36 32 19. Então, 21 9836 3219. O e-mail VET carolinapastoriza@gmail.com e o Instagram @carol.pastoriza. Letícia Valadão, da última participação aqui no chat, diz: muito didática, esclarecedora as suas colocações. Olha aí, o seu fã-clube já está crescendo aqui. Obrigada, sim. A gente que te agradece. Geraldo, muito obrigado aí pela participação de sempre. Geraldo com ciúme do gato, disse que a mulher dele fica chamando o gato de meu amor. Enfim, cada um com seu problema. Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Um abraço, gente. Bom final de semana.